Então, pessoal, bom dia a todo mundo. Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui, então, a nossa roda de conversa de hoje. É uma continuação, né, uma discussão sobre as lutas que a gente vai fazer agora, com Marcelo Antunes, nosso segundo encontro, nessa atividade que a gente tem aí com parceria com a FITEC, né? Então, Marcelo, você quer começar fazendo aí uma exposição do material que foi disponibilizado? Aí a gente faz essa conversa aí. Bom, acho que, na verdade, o material que eu disponibilizei, né, foi uma síntese da nossa conversa no último encontro, né? Então, o que eu apresentei nesse encontro anterior foram alguns pontos de reflexão para a gente pensar as lutas enquanto conteúdo da educação física, né, e a necessidade da gente se apropriar dele. Desse modo, eu acho que a experiência das lutas na escola tem alguns atravessamentos que a gente pode começar a pensar, principalmente na questão de que, porque ela tem grandes barreiras, né, para serem implementadas pelos professores de educação física de uma maneira geral, né, e que não é que, principalmente aqueles que não tiveram experiências com essas práticas, né, e como isso impacta de forma importante o uso desse conteúdo, né? Então, o que a gente consegue perceber a partir de alguns estudos que têm apontado isso, né, reiteradamente, né, é que os professores de educação física não se apropriam desse conteúdo por insegurança mesmo. E aí algumas desculpas, né, ou justificativas, vamos colocar dessa forma, que eles colocam é que, não tem a experiência, a expertise, eles acham que só um especialista pode trabalhar com esse conteúdo. A questão da infraestrutura, porque há uma concepção das modalidades especializadas, formatadas. Então, se eu não tenho um tatame, eu não consigo trabalhar com luta, porque eu não vou conseguir trabalhar com judô, com jiu-jitsu, e por aí vai, né? Essa é uma outra justificativa que ocorre com grande frequência. Exaustivamente, os estudos já apontaram isso, então não há mais necessidade de ter estudos nessa linha. O que a gente precisa são estudos propositivos para que a gente possa avançar no campo, né? E isso é interessante porque isso acontece com a luta, mas não acontece com outros conteúdos. Por exemplo, uma pessoa que nunca trabalhou nunca jogou vôlei na vida, né? Ela chega na escola e vai trabalhar com vôlei, né? Nunca trabalhou com badminton, nunca jogou badminton, mas vai se apropriar do badminton para trabalhar com badminton na escola. Então, a grande questão é por que isso não acontece com as lutas também? E o que eu tenho percebido nesse processo de investigação, durante esses anos, na experiência na escola, depois estudando escola, estudando luta nesse ambiente, é que há um imaginário sobre as lutas que torna as lutas impeditivas para essas pessoas, de uma maneira geral. Não para o praticante, não aquele que teve experiência, mas de uma maneira geral, né? E aí isso coloca alguns obstáculos que precisam ser superados na escola pelos professores de educação física. Tem vários caminhos para a gente fazer isso, mas também no processo de formação inicial e continuada, também temos que fazer avanços significativos nessa direção. Eu acho que essa foi uma síntese, né? Pegando um pouco o que a gente começou a falar no nosso último encontro, né? Fora algumas questões de pesquisa científica, de formação profissional e outras questões que a gente pode ir explorando aos poucos. Mas eu acho que esse é o ponto inicial para a gente bater uma bola, né? Mesmo que eu não jogue futebol. Bom dia a todos. Desculpa, mas eu não estava conseguindo entrar na live. Bom dia, Edberto. Bom dia, tranquilo, Edberto. Todos nós tivemos uma certa dificuldade hoje aqui, não se preocupe.
Bom, se alguém quiser fazer um comentário aí, vai levantando a mão, né? Mas eu penso que, né, fazendo esse papel aí dessa mediação, dessa conversa, dando umas provocações aqui, a gente pensa que, como foi apresentado, né, o grande gargalo é exatamente a insegurança que os professores têm em contemplar esse conteúdo, né, em contemplar essas unidades temáticas, né, como a gente tem falado hoje em dia, na escola. E aí vai mudando de segmento para segmento, né? Quanto menor é o segmento, aí, né, mais fundamental mais inseguro esse professor vai ficando. E a grande preocupação, né, em termos dessas pesquisas que são mais propositivas, que vão nesse caminho, o mais interessante que eu vejo é que uma preocupação que eu tenho é o distanciamento que tem da prática esportiva em si. Né? O distanciamento, a gente fica num discurso muito do esporte na escola, da escola, no sentido de fazer uma série de adaptações em que a gente desprestigia as práticas esportivas na sua essência. Né? Então, você se distancia do que é o judô, você se distancia do que é o taekwondo, você se distancia do que é isso, contemplando os jogos de oposição. Vamos para as atividades que não são atividades específicas de uma modalidade esportiva. E aí a gente fica naquelas, então, para dizer que eu fiz, eu vou fazer um empurra e puxa, né? Vou fazer uma série de adaptações para ficar lúdico, para ficar atrativo, aí vai chegando no ensino médio, vai ficando até mais complicado esse gargalo, porque inclusive foi uma realidade minha, né? Da dificuldade que é o contato físico, né? Ainda mais porque a minha modalidade que eu me sinto. Aí entra na zona de segurança. A minha segurança maior é trabalhar com judô, e eu experimentei fazer essa prática nos primeiros bimestres, porque eu falei, cara, eu vou chegar com uma coisa que eu domino. Não, eu domino o judô. Vou fazer os caras se apaixonarem por judô, sem judô guia. Aí como é que eu vou fazer isso? Não, que 15 anos, querendo tocar um no outro, como é que vai ser isso? Tem mais menino na turma do que menino. E aí os poucos meninos tendo que segurar no braço das meninas. Aí pede para ir de casaco, calor de 45 graus, em Pinheiral, tudo fechado. Então, assim, a gente começa a atravessar, por mais propositivo que a gente tem que ter, aí a gente entra numa questão cultural mesmo, dos espaços que a gente tem e da cultura local. Né? Lá é uma escola agrícola, então, assim, essas condições do menino, né, e da menina, essas discussões com relação a gênero, lá estamos na década de 30 lá naquela escola, né? É rural no nível conservador desse tipo, né? Das meninas não se misturarem com os meninos, né? Então, foi um desafio muito grande. Ainda assim, coloquei no quarto bimestre, justamente para os alunos já terem uma interação ao longo do ano e eu poder fazer essas atividades. Já foi a saída que eu encontrei, mas eu demorei muito para chegar nessa saída. Então, não sei se os colegas que leram aí, que têm essa dificuldade, né? Poderiam somar aí essa dificuldade, porque eu vejo como um gargalo mesmo, nos anos, quanto mais avançado, né, quanto mais ensino médio você vê as pessoas se distanciando do que é o esporte. É o que mais me incomoda nas discussões que eu participo. Você não trabalha o que é a regra do taekwondo, você não trabalha o que é a regra do judô, você não trabalha o que é uma regra. As mudanças de regra aí entram até nas questões críticas da educação mesmo, né? Quando a gente fala, por que a regra mudou do judô? Por que se colocou o judô branco e azul? Por que você tem até o próprio discussão do colete eletrônico no taekwondo, né? Gilberto, que é do taekwondo, né? Discussão, colete eletrônico para você participar de uma competição é R$20 mil cada um. Cada um. Como é que você vai trabalhar essas coisas se você não... Né, Gilberto, não sei se você quiser compartilhar aqui essa dificuldade que você tem tantos anos aí de escola com lutas, né? Acho que esse é o espaço aqui que a gente tem para compartilhar esse tipo de falas, né? Marcelo está aqui para ajudar a gente nisso. Sua fala foi perfeita, minha querida. Isso aí é a grande dificuldade, né? Não só na escola, como fora também. As academias têm que ser uma academia de grande porte para poder ter esse material, né? E a gente, na FAETEC, a gente vem trabalhando com material adaptado, né? Eu substituí até aquela raquete de taekwondo, num período, por garrafa PET. Fiz com que os alunos fizessem um trabalho junto com a equipe de arte. Na época, a arte ainda fazia parte do currículo, né? E aí a gente começou a fazer essas adaptações, usando material reciclado. E essa semana mesmo eu coloquei em prática aí o aprendizado aqui que a gente fez aqui das nossas reuniões, de jogos de oposição e jogos cooperativos. Os alunos foram protagonistas, né? Eles mesmos escolheram o grupo,
eles tinham que apresentar duas, até de curta distância, de média distância. Poxa, fantástico. Editar o vídeo, inclusive vou até colocar, se tiver algum espaço aí, eu vi um vídeo excelente do aluno, que inclusive o aluno, pessoa, né? PCD, né? No caso, ele é autista. E o trabalho é espetacular. Então, depois, se tiver uma maneira de compartilhar isso. Mas, minha querida Gabi, você falou tudo aí. A adaptação é o que eu proponho, entendeu? Outra coisa, em relação ao toque. Né? Então, sempre aquela coisa complicada mesmo. Tá? No taekwondo, a gente ainda consegue, né? Fazer algumas coisas sem muito contato, tá? Mas a dificuldade é grande. Eu gostaria muito de ouvir as sugestões aí do nosso querido mestre aí. Eu queria até ter participado lá no presencial dele lá, mas aqui a função aqui é direta, né? Porque eu estou em duas escolas, aí complica aqui para mim. Mas a admiração é muito grande. Eu acho que um dos grandes problemas é esse que a Gabi colocou, né? Que é a questão do toque e as diferenças contextuais que a gente tem nas escolas, né? Tem escola que é mais fechada, tem escola que é mais flexível, a gente tem um espectro bem grande, assim, né? Então, eu tive em escola que trabalhar com as questões étnico-raciais e trabalhar, por exemplo, com uma abordagem da capoeira foi um dilema. Eu tive que fazer um processo de educação da escola para que eu pudesse abordar a capoeira. E eu não sou capoeirista, eu não sou praticante, mas eu sou um curioso dessas coisas, né? Então, sempre vou atrás, sempre vou estudar e sempre vou tentar apresentar essa diversidade que as lutas têm, né? E foi uma tarefa, assim. Então, eu acho que a escola ela é um desafio gigantesco para os professores, com certeza, né? E a diversidade é tal que a gente não tem receita de bolo. Então, cada um vai tentando, dentro do seu contexto, analisando o contexto, ver o que é viável fazer, até onde se pode avançar, né? Porque tem limites que você não consegue avançar. Isso é uma coisa que eu também me deparei em algumas escolas que trabalhei, então conheço um pouco desse universo cultural e político ao mesmo tempo, que limita algumas ações, né? Eu acho que essa dicotomia, né, que se estabeleceu entre o esporte e a educação física, ele se agudiza de tal forma que atrapalha o processo até de quem é a educação física, entendeu? Qual é a identidade da educação física? Se a gente tem essa discussão ainda não muito bem definida, né? Você tem professores que gostam da teorização e vão ficar na teorização o tempo todo. Tem embates importantes com colegas com os quais eu trabalho em muitos ambientes, que a educação física começa a perder a sua dimensão prática específica, né? A gente publicou um tempinho atrás um artigo até avaliando um pouco essa questão da avaliação técnica como um atributo da educação física, né? Porque se eu não ensino o meu aluno a fazer um arremesso no basquete, como é que esse aluno vai jogar basquete em outros espaços que não nesse espaço da escola? E aí esse espaço da escola permite tudo de forma não criteriosa e não prepara esse aluno para experiências fora da escola. Então, imagino meu filho é basqueteiro, doido por basquete. Aprendeu a jogar basquete na escola, aprendeu com o pai jogava com ele e tudo mais. Ele saía de casa e ia para o aterro do Flamengo, se enfiar lá nas quadras para jogar basquete com pessoas que ele não conhecia, né? E foi assim, e foi lá, se inteirou, participou, socialmente se integrou, mas isso só foi possível porque houve um aprendizado
na escola, né, não vou dizer nem que o pai teve papel preponderante disso, porque não é verdade, a escola proporcionou isso, né, e ele pôde usufruir desses espaços, que, caso contrário, não seriam possíveis para ele. O mesmo acontece com as outras práticas corporais. Ah, mas aí vem o discurso. Não, mas a gente tem uma centena de milhões de práticas corporais possíveis. Legal, mas a gente não dá conta disso. Nenhum currículo dá conta do universo. A gente tem que fazer escolhas, né? E eu acho que essa discussão é uma discussão interessante porque ela bate na própria identidade da educação física. O que é essa educação física? Quem que nós somos, né? Somos professores de quê, afinal de contas? E aí você tem algumas discussões ao longo do tempo, desde a década de 90, onde isso se agudizou de forma importante, né? Mas que a gente não chegou a um consenso e o respeito pelas possíveis formas diferentes de se trabalhar. Tem um lado que acha que tem que ser do outro jeito, tem o outro lado que acha que não pode ser daquele jeito, mas ninguém chega a um denominador comum, que, de novo, o que é a educação física? Qual é a nossa função social, né? Por que a gente estudou? A gente começa a perder a identidade. As lutas, a mesma coisa. Eu não sou contra os jogos de oposição, eu só não acho que os jogos de oposição são a solução definitiva para a questão. Da mesma forma que eu, enquanto professor de educação física escolar, quando eu fui lá no meu período que eu trabalhei com a escola, eu me engajei em ensinar futebol, não sendo jogador de futebol e, aspas para mim, detestando futebol, mas eu tinha uma função profissional importante na escola. Eu não podia negar para os meus alunos a apropriação ou a vivência de uma prática social importante que é o futebol. Não tem como negar isso. Eu vou negar isso para o meu aluno? Eu tenho que dar o meu jeito, tenho que estudar, tenho que chegar em casa praticar, pega uma bola, leva para casa, treino escondido. Então eu fiz isso, sabe? Aí eu chegava lá na escola, né, todo pimpão, porque treinei em casa. Fiz meu dever de casa, né? Com as outras modalidades, é a mesma coisa. Eu gosto muito de basquete, eu gosto muito de handebol, eu gosto muito de vôlei. Joguei bastante, inclusive fui atleta de handebol na infância, na juventude. Gosto de rugby. E tem outras práticas que eu não sou afeito, né? Mas a educação física é tão ampla que a gente pode transitar muito facilmente em diversos campos. E a escola é um lugar interessante porque eu não tenho a obrigação, eu acho que a minha obrigação na escola é ofertar o maior número de vivências possíveis para que aquele aluno possa se inserir em outros espaços a partir da escola, a partir da experiência prazerosa e bem-sucedida na escola. Eu estou falando de uma maneira geral, mas especificamente a luta é isso. Então, quando eu tenho experiências boas na escola, com esse conteúdo, há uma grande chance de eu ter um aluno que vai procurar a modalidade fora da escola. O que gera o processo, né, de difusão das práticas de atividade física ou esportivas, né, como queiram, para que isso se torne um hábito do sujeito. Experiências ruins afastam as pessoas das práticas. Experiências boas, obviamente, não, né? E outra, a memória corporal, a memória de coisas que a gente aprende corporalmente, ela é muito mais longa, e eu não estou falando nenhum absurdo, porque isso tem estudo já comprovado disso, né? Não precisa voltar chovendo molhado. Mas a memória corporal de aprendizagens que tiveram o corpo no processo envolvido, sinestesicamente envolvido, é muito maior do que as memórias simplesmente cognitivas. Então, no longo prazo, você tem memórias positivas de experiências positivas que vão reverberar na vida adulta, né?
Eu acho que eu falei aqui do estudo do professor Roberto Paes, da Unicamp, sobre essa questão do processo de iniciação esportiva e como ele é importante para que você tenha uma longevidade prática esportiva na sua vida, e que as experiências traumáticas, ruins, frustrantes, negativas, elas diminuem a possibilidade, de forma importante, da longevidade desses sujeitos nas práticas esportivas. Isso acontece em qualquer esporte, né? Eu estou falando do esporte geral, mas voltando para a luta também é isso. Eu acho que eu falei demais, né, gente? Vou parar um pouco aí, deixar vocês falarem um pouco, eu quero ouvir vocês um pouco. O judô é uma mãe para a gente. Graças a Deus que existe judô. Não, eu acho muito interessante essa discussão quando a gente fala desses espaços assim que a gente tem que ficar adaptando no sentido de se você está fazendo nesse contexto, então você não está fazendo nada, né? Você não é a prática. Não, então você está fingindo. Você só está cumprindo um protocolo. E aí, quando a gente para pensar o que a gente está ofertando para esses sujeitos, né? Que são os passos que a gente está ofertando da cultura corporal, né? Então, quando você traz para além daquilo que a gente está acostumado, né? Porque tem alguns professores que sentem na obrigação de trabalhar a capoeira para trabalhar as questões étnico-raciais. Não, eu tenho que cumprir aqui, cumpriu a tabelinha, né? E ficava se limitando nesse contexto de utilização das práticas das lutas, porque se você atravessar esse repertório, no repertório motor, na cultura corporal, se atravessar as práticas das lutas, cada uma vai contemplar uma coisa absolutamente diferente da outra. Então, assim, é rico demais. Eu tenho até todo ano, inclusive, eu fico experimentando, até hoje, né? São 20 anos dando aula, e até hoje eu experimento quais as práticas que, para aquele grupo, eu acho que vai acrescentar mais. Então, teve ano que, por conta do grupo que eu recebi, por exemplo, 2015, me marcou muito, olha como é que me marcou, né? 2015. Me marcou muito porque era um grupo de alunos que estava entrando no Instituto Federal, que eram as primeiras gerações, 2014 para 2015. Foi meu primeiro ano, inclusive, lá, mas eu entrei em 2014. Mas em 2015 isso me marcou muito fortemente, que eram as primeiras gerações da cidade de Pinheiral que estavam fazendo ensino médio. Eram famílias inteiras, eu tinha uma turma inteira, praticamente, era 80% da turma, de estudantes que eram as primeiras pessoas da sua família que estavam entrando no ensino médio. Toda a família tinha terminado no ensino fundamental e tinha que ir para o mercado de trabalho. Né? Então, quando eles chegaram lá, eu falei assim, gente, o que você oferece na educação física para um sujeito que está na expectativa de terminar o ensino médio, e eu no primeiro ano do ensino médio? Né? Que práticas que eu vou fazer com essas pessoas? E era o ano justamente que eu tinha as lutas como um dos primeiros bimestres, que eu estava experimentando os conteúdos que eu ia trabalhar, porque quando eu entrei em 2014, o professor que estava antes de mim, ele era um professor de luta e ele dava judô o ano inteiro. Lá a divisão da educação física era o primeiro ano inteiro, durante o ano inteiro, fazia judô, o segundo ano fazia vôlei, e o terceiro ano tinha algumas práticas que eles experimentavam ao longo do terceiro ano, durante os bimestres. Aí sim, eles iam ver ao longo do ano inteiro várias práticas. E eu entrei nesse contexto, olha, primeiro ano, de 2014, você vai trabalhar só judô. Para quem gosta de judô como eu, parecia ser um paraíso, mas eu não entendo educação física como algo que você vai passar um ano inteiro fazendo uma única prática, que qualquer que tivesse sido, era judô, por acaso. Inclusive, já existia a cultura dos alunos, mesmo sendo ensino público, de comprar o judô-guia. Eles tinham que comprar o judô-guia. Então, como já era uma cultura muito grande, tinha judô-guias ali que já tinham, sei lá, 6 anos, porque ia passando, né? Quem passava para o segundo ano vendia quem estava no primeiro. E aí só compravam um novinho quem demorava para comprar do segundo ano. Aí tinha que comprar um novo. E aí chegava, quando ele passava para o segundo ano, ele já, no terceiro bimestre, ele já sabia para quem ia vender. Já era assim. Então, quando chegou em 2015, eu falei, não, isso não entendo isso como educação física, não vai ser assim. E aí, chegou no ano seguinte, já mudei, falei, não, vai ser por bimestre, vou deixar as lutas, porque era uma coisa que eles já tinham expectativa de ter a luta, por conta do judô-guia, eu falei, não, o judô-guia não é obrigatório. Também foi um impacto muito grande. Como assim não é obrigatório? Não, se eu estou no ensino público, eu não posso obrigar vocês a comprar nada. Então, em 2015 aconteceu isso, e eles falavam assim, ainda bem, porque aí foi aí que eu fui descobrir, né, dessas famílias que estavam falando, não, meu primeiro ano aqui, eu sou o primeiro da família que estou trabalhando aqui. O que você ensina para um sujeito desse, independente do conteúdo,
que vai ter um significado para a vida dele, né, a ser contemplado pela nossa disciplina de educação física. E é quando a gente fala que a nossa disciplina, eu costumo dizer isso, a nossa disciplina é a mais importante que existe. A mais importante que existe. Então, assim, eu falei para eles, a nossa é a mais importante, porque aqui você vai ter contemplado o sujeito com todas as suas subjetividades, através das práticas corporais, esportivas ou não, né? Você vai ter todo o seu sujeito contemplado aqui. E a gente conversava sobre isso, foi quando eu fui ter noção, falei, o que você ensina? Que judô é esse? Que prática é essa? Foi quando eu comecei a variar as práticas de lutas, saindo da minha zona de conforto. Embora a gente sempre tivesse feito, né? Passava pelo boxe, passava pela capoeira, mas eu falava assim, não posso ser rasa nesse sentido. Né? Então, às vezes, discussões eram mais ricas, muitas vezes, do que muitas práticas, né? Das práticas em si. Né? Então, eu lembro que foi uma coisa que me chocou muito, que me transformou muito enquanto professora, me questionar. O que eu vou ensinar para esses sujeitos no conteúdo de luta, sobretudo, que era uma coisa que eu me sentia tão confortável em trabalhar, o que eu vou ensinar para uma pessoa que está aqui criando uma expectativa de terminar o ensino médio? Técnico, né? Porque ele também não tinha expectativas para o ensino superior, não fazia parte da realidade deles ir para o ensino superior. Era um técnico, eles já sabiam onde eles iam estagiar a fazenda, que eles iam estagiar, porque era curso de agropecuária, né? Eu já sabia qual é a fazenda que eles iam, eu já estava fazendo estágio na fazenda tal, chácara tal. Essa realidade, que é uma realidade muito diferente, suponho, de muitos que estejam aqui me ouvindo, né? Então, eu me reconstruí enquanto professora, tendo que conversar sobre isso. Né? Eu tive que aprender sobre o que é campeonato de manga larga machador. O que é campeonato de tambor? Campeonato de quem pega mais rápido o cabrito, nem sei. Esse eu não sei até hoje, que eu não consegui participar ainda, mas das outras eu tive que reaprender uma série de coisas. Como que eu vou falar para um sujeito que eu tenho que falar para a gente, por favor, não usa bota de sola de couro que arrisca a quadra? Olha o tipo de fala que eu tive que ter. Né? Então, cuidado para não riscar a quadra com a sua bota. Tira a fivela, gente, vai machucar a fivela, vai machucar, porque é a fivela da fazenda que ele trabalhava, né? A fivela... E eu vou trabalhar a luta com esse sujeito que está indo com uma fivela, que não quer tirar a fivela, porque é a marca histórica dele ali. Né? Então, como que eu vou ensinar essa luta? Como é que eu vou fazer isso? Então, foi aí que eu comecei a sair dessa zona de conforto e entrar em práticas de lutas, reconstruindo uma lógica histórica mesmo. O que é de países africanos, asiáticos e europeus, e o que é o boxe, o que é a esgrima nesse contexto. E eles começaram a se envolver com a própria construção da cultura deles mesmos. Peraí, aqui tem uma coisa que a gente faz ali atrás, quando a gente está lendo. Então, as lutas, as discussões, né, a experiência prática deles, de vida, nesse conteúdo de luta, muitas vezes me enriquecia muito mais, enriquecia as discussões deles muito mais, do que eu trabalhar o próprio futebol, o próprio handebol, né? Futebol, nem trabalho futebol no primeiro ano. Mas, assim, tudo que a gente está falando aqui, como que está me revisitando 2015, quando eu comecei a reconstruir isso. E hoje eu, através de projetos, né, como esse da própria FAPERJ, que a gente vai pedindo fomento, eu consegui comprar 2 sacos de pancada de 1,80 m, várias manoplas de foco, várias coisas que foram me tirando de uma zona de conforto, que hoje eu consigo trabalhar com um material que não é adaptado. A gente tem uma sala de tatames fixa, que também foi conquistada a duras penas, que seja de filtração, com material doado, tem coisas doadas, mas é o tatame, 4 milímetros, apropriado para judô, né, com material apropriado para várias coisas. Mas isso ao longo de 10 anos, né? Ao longo de 10 anos. Então, são várias práticas que a gente vai fazendo, assim como o professor que chega, eu quero trabalhar o tênis de quadra. Né? O tênis de quadra, quem consegue comprar 40 raquetes de tênis? Quem consegue? 40, uma raquete mais ou menos é o quê? R$200? R$170, uma raquete mais ou menos? Vou comprar 40. E a gente recebeu lá na escola badminton. Uma badminton você consegue comprar por R$30, você comprou em quantidade. Agora de tênis. E aí o professor ele fala assim, não, mas eu sou atleta de tênis, sou técnico de tênis, vou fazer um projeto que eu vou comprar. Aí você vai ter um material mais valorizado, vamos dizer assim, porque o professor ele vai tendendo para aquilo que ele tem mais segurança de fazer. Né? Enquanto que a gente deveria estar oferecendo isso tudo para os nossos estudantes. E não é diferente com as lutas. Com o material, nem que seja um material para mostrar, ó, isso aqui é um equipamento eletrônico de taekwondo que muda completamente o treinamento, muda absolutamente o treinamento. Né? Eu tive até participando de uma palestra recentemente com o pessoal do taekwondo, eles falando isso. Eu falei assim, cara, o taekwondo que você ensina para quem tem... não é nem uma questão de estilo, não. É uma questão de um sujeito que você vê que tem talento, mas você não tem espaço para oferecer para ele o colete eletrônico. Sabe? Então, assim, são muitas... eu acho que esses contextos, né, onde você está apresentando isso, a própria FETEC, professores de tantos lugares aqui, né, de tantos espaços,
Aquela FATEC que a gente foi na abertura do evento, por exemplo, na estrutura que tem lá, já o Farrec está aqui com a gente, ele tem outra estrutura na escola que ele trabalha, que ele já me mostrou que elas que tem tatames lá, né, Farrec? Então, é uma outra possibilidade que você vai poder ofertar para esses espaços. E aí você faz intercâmbios, você consegue fazer esses intercâmbios e consegue visitar, levar em lugares. Aí vai muito do professor que vai oferecendo isso, é lógico, né? O professor, eu tenho disponibilidade, eu tenho vontade, eu tenho conhecimento. Recentemente, a gente foi assistir o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. Aí eu falei assim, poxa, como é que você conseguiu isso? Eu pedi na confederação, mandei um e-mail. Vocês me dão ingresso? Dou. Fui. Agora o pessoal do Taekwondo vai ter o Mundial de Taekwondo agora. Aí eu falei assim, como é que é o ingresso? Não, não é de graça, é só chegar. Só chegar. Falei, então, será que a gente consegue? Né? Então, tem também essas questões que a gente vai tentando se apropriar para oferecer o mais próximo do que é uma realidade, e que até a nossa... Ela não está aqui agora, mas é uma colega nossa do grupo do GPES que fez o mestrado dela recentemente falando que os atletas olímpicos têm a sua origem dentro da escola. Como é que a gente não vai oferecer para eles um espaço da excelência do esporte, ou pelo menos vídeos, a oportunidade de conhecer alguns professores, alguns técnicos, alguns espaços, em que ele vai falar assim, poxa, eu quero sair daqui, quero para um clube para eu desenvolver nessa prática aqui. Nessa janela que for, né? Então, eu estou só fomentando aqui a discussão no campo do que é a nossa realidade escolar, né? Vai lá, Marcos. Gabi, eu vou te fazer a pergunta, assim, é bem provocativa, por conta, assim, você veio argumentando do papel da escola. Eu estudei no Cefet também, e eu acho que o Cefet foi que teve uma grande influência para que eu quisesse fazer educação física. Eu tinha a maior vontade de ser engenheiro e lá eu vi que eu não tinha nada a ver com engenharia, eu ia ser um sujeito muito infeliz e tinha uma estrutura de educação física muito boa na época aqui no Cefet do Maracanã. E isso me fez ter uma outra visão, me influenciou para que eu decidisse fazer educação física. Eu nunca tinha sido atleta nem nada e tal, e fui aí. Agora, o fato disso tudo, eu não sei onde você quer colocar. Eu acho que essa estrutura da gente ter na escola maior diversidade, ter oportunidade, as condições de que a gente possa oferecer um currículo que é proposto pela BNCC, eu acho que essa diversidade ela é muito positiva, né? Mas eu não sei se com essa visão, esse caso assim, da gente ter a excelência, se a escola, né, eu ponho isso como dúvida, não é uma afirmação. Mas se a escola pública, a gente dentro da escola pública teria esse papel de ser esse local de excelência, né, de fazer essa... ter um colete eletrônico de 20 mil, essa sofisticação toda, que é de um esporte que ele é para poucas pessoas, né? Eu não sei se isso, enquanto um projeto de política pública, até porque eu acho que isso tem sido uma visão dentro do Ministério do Esporte, eu tenho ouvido, tem colegas que estão trabalhando dentro do Ministério, e eu tenho essa crítica dentro do setorial de esporte lá, que é do PT, e eu vejo que há uma tendência ainda lógica de pensar política pública, vai muito para essa ideia de alto rendimento, em que eu não sei se isso é uma, né, coletivo, é um papel da instituição pública. A gente, enquanto instituição pública, você fazer um investimento tão alto que será para poucos, né? Isso é para a gente refletir. Eu estou pondo a provocação, né, para ouvir você e outros colegas, né, até para que quando eu for falar nos debates assim, que a gente tem de política lá, né, eu ter uma visão mais abrangente também, né, de vocês que foram atleta, você e Marcelo e outros aqui tiveram essa experiência de atleta e de ser professor, que eu acho que isso é importante, muito importante hoje, na formulação dessas políticas educacionais. Eu me inspiro, estou falando assim, vou devagar um pouco, por conta da influência. Eu acho que Darcy Ribeiro, estou lendo Darcy Ribeiro aí com a filha de Darcy Ribeiro, e ele com a proposta do CIEP, é interessante, ele foi muito, assim, eu acho que ele revolucionário, avançou muito na visão, na ideia que a gente tem de educação integral, que eu acho que hoje está sendo perdida com uma visão equivocada,
que se trata a educação integral como escola de tempo integral. Você vai colocando as crianças, o projeto hoje, eu acho político, é de colocar a criança ficar o dia inteiro dentro da escola e fazendo a mesma coisa. Ensino, ela fica numa prisão. E isso é completamente diferente do que era a visão do Anísio Teixeira, do próprio Fernando de Azevedo, que foi nosso inspirador aí da educação física, e de Darcy, né? Então, a gente, quando estou pondo assim, enquanto política pública, resumindo, sintetizando, né, toda a minha fala, é nisso. Será que a gente está num caminho certo? A gente tem que valorizar essa perspectiva de rendimento dentro da escola? Ou, enquanto uma política pública, a gente deve pensar essa diversidade, um número maior de coisas diante do recurso? Da nossa realidade, né? Que a gente hoje não tem essa riqueza. Seria o mundo ideal se a gente tivesse verba e dinheiro para fazer tudo o que a gente deseja. Eu tenho o Márcio está aqui na fila, mas eu tenho uma opinião formada sobre isso, e a partir de experiência pessoal e também desses contatos, né, com esse segmento do rendimento. E da própria pesquisa da Carla, que me mexeu muito comigo, as informações que ela trouxe para a gente com relação aos atletas olímpicos terem tido origem na escola, né? Então, assim, eu já vou dar a palavra aqui para o Márcio, mas eu tenho uma opinião formada muito, enfim, eu penso que é na escola que a gente tem que começar a mostrar as oportunidades, inclusive profissionais, no campo esportivo. Porque se você não vê o atleta como um profissional, você não vai dizer para ele que ele pode começar a aprender esse tipo de coisa dentro da escola. Então, você tem... É para poucos? Sim, é para poucos. Assim como engenharia, assim como direito, tudo é para poucos se você parar para pensar nas profissões. Porque só as pessoas que vão se estabelecendo dentro das suas profissões, dentro das suas excelências, seja a área que for, e ela vai conhecendo isso tudo na escola. Ela vai conhecendo se tornar professor. A gente sabe que existe professor, a carreira professor está diminuindo, né? Tem vários. Acho que até você mesmo colocou uma pesquisa, daqui a não sei quantos anos não vai ter mais professor. As pessoas não querem ser professor, não querem mais lecionar. Né? Então, como que a gente vai mostrar para as pessoas que elas podem ser professores, podem ser isso e aquilo, se não na escola, tendo exemplos de bons professores, os professores dizendo, olha, a nossa carreira é uma carreira que vale a pena. E essa carreira de atleta começa na escola. Um atleta ele não vai conseguir se estabelecer enquanto atleta se ele só for descobrir isso depois que ele tiver uma autonomia para ir para um clube. Agora eu já tenho 18 anos, eu tenho direito de pegar o ônibus sozinho. Agora eu tenho 18 anos, vou começar. A gente tem o papel de mostrar para esses atletas, futuros atletas, a gente tem o papel de mostrar para eles, olha, o universo do rendimento é esse. Eu não estou falando para a gente comprar 40 coletes eletrônicos, eu estou falando para a gente mostrar para eles que existe o colete eletrônico. Por isso que eu falei, eu não tenho mesa de tênis de mesa na minha escola, mas eu fui no campeonato mundial para mostrar para eles, olha, isso aqui é excelência do tênis de mesa. Eu não tenho dinheiro para comprar não sei o quê, mas eu fui mostrar o que é a excelência daquilo. Então, eu penso que, como política pública, a gente tem a obrigação, sim, de mostrar o que é excelência. Se ele vai seguir, a gente não tem a obrigação de dar uma aula de excelência no sentido da prática esportiva. Olha, vocês vão ter agora uma aula de um treinamento aqui que vai sair todo mundo atleta. Nessa minha turma aqui, se eu entrar numa competição, vocês vão ser medalhistas. Não. Mas eu acho, sim, que a escola é um espaço que tem que mostrar o que é excelência. Assim como a gente tem as visitas técnicas, vamos para o teatro para ver, vamos para o museu ver não sei o quê. Tudo a gente tem a obrigação de mostrar a excelência de todas as áreas, inclusive do esporte. Então, eu penso, como o judô hoje, né? O judô, jiu-jitsu, boxe, se não me engano. Eu não lembro agora, alguém aqui pode ter... Até o Sérgio está aqui, de repente ele sabe mais do que eu. Com relação a essa lei que se formulou de você ter obrigação de ter lutas e artes marciais nas escolas, que é os sábados, no raio de tantos metros, uma escola no bairro tem que ter luta, e fica uma manhã durante luta. Enfim, isso é uma realidade de um grupo que pensa o benefício que traz você estar envolvido com uma prática esportiva com pessoas de excelência. Né? Não estou dizendo que essa seja a melhor prática, isso já é outra questão. Mas respondendo muito friamente aqui para dar espaço para a nossa fila aqui, eu penso que a escola, sim, é um espaço de, no mínimo, mostrar o que é excelência. No mínimo. Que existe o campo do ideal e do possível. Né? Eu acho que o possível é a gente mostrar. Se a gente não tem condições de, no ideal, oferecer, a gente pode, pelo menos, mostrar. Essa é a opinião que eu tenho e por isso que eu busco dessa maneira, porque é o que eu acredito.
Se todas as políticas públicas fossem nesse sentido, talvez todos os professores, inclusive, tivessem acesso a materiais em que valorizassem a sua própria prática, e não a gente ficasse no campo do que o Renato fala para a gente, que é a pedagogia da sucata, sempre tendo que adaptar, para poder dizer que trabalha com aquilo. Bom, na fila aqui, então, Márcio, por favor. Está sem áudio, Márcio. Desculpa, gente. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os colegas. Tudo bem? Pessoal, eu vou fazer uma colocação, mas ela não está ligada a esse assunto que vocês estão falando no momento. Não sei se o Marcelo levantou a mão, se ele ia falar algo sobre isso. Não, eu vou mudar aqui o foco, vai atrapalhar. Marcelo ia falar algo. Não? Então posso mudar? É o seguinte, eu percebi aí muita preocupação de vocês no início sobre a questão da aula de lutas na escola ser trabalhada apenas sob o ponto de vista do atacar, defender, né? Puxar, empurrar, que é uma estratégia, né? Uma estratégia utilizada para trabalhar lutas. Mas eu queria colocar e ver a opinião de vocês o seguinte, a questão hoje da formação do professor de educação física. Eu tenho acompanhado que a maioria, não sei, eu já tinha falado isso na conversa anterior, mas trazendo de novo, não tenho acompanhado exatamente nas federais, mas nas privadas, a gente vê cada vez mais um enxugamento do currículo, né? E aí a gente tinha muitas disciplinas ligadas a lutas que foram acabando e ficando só uma metodologia de ensino de lutas que está muito baseado nessa questão de trabalhar muito essa estratégia, né? Ela não foca muito nas modalidades específicas de luta, né? Então, vejo isso, então, se isso pode ser um problema, e vou mais além. Hoje também se está tendo uma mutação aí das modalidades, por exemplo, dos esportes coletivos, uma modalidade chamada esporte de quadra, por exemplo, que é mais ou menos o que é a metodologia de lutas. Então, queria que vocês falassem sobre isso, se isso pode ser um problema muito sério, tem a ver com essa questão que vocês levantaram. Olha isso. É para o Marcelo e para todos, né? Bom, então vou eu que estava na fila. Vou eu. Márcio, essa colocação sua ela é super interessante porque ela está mostrando um movimento do currículo, né? O que a gente tem de disputa? E aí, de novo, recuperando o óbvio, né? O currículo é um campo de disputa. E essa disputa é feita ali entre os próprios professores e dentro das instituições, com as suas perspectivas, para dar conta de uma realidade que é impossível. Eu parto do princípio que é impossível contemplar tudo que o nosso campo tem, que a educação física tem, num currículo de um curso que vai levar ali 4 ou 5 anos, dependendo do modelo que você tiver hoje se estruturando, né? Visto que a gente está tendo que fazer uma adequação dos nossos currículos e nossas formas de formar os alunos, né? A partir das últimas resoluções. Então, a gente tem um tempo que ele é limitado, né? Para a gente dar uma formação mínima, é impossível dar formação completa. Por isso que a gente está estudando até hoje. Por isso que a gente está aqui até hoje, né? Então, a formação inicial, ela por si já carrega implicitamente as questões dos limites do conteúdo a ser trabalhado, né? Que se materializam nas disciplinas. E, nesse sentido, você tem alguns esforços de tentar classificar as atividades, os esportes, os jogos, e aí, como você citou, os esportes de quadra, né, que seriam os esportes de invasão, os esportes de rebatida, os esportes de marca. Eu tenho essa questão lá na minha instituição, né? O meu curso trabalha com essa dinâmica, depois de uma reforma curricular de 2018. Né? Então, a gente está trabalhando nisso. E a gente tem um problema, porque a disciplina de esporte de invasão 2, que até eu trabalhei com ela durante um período,
né? Ela contempla mais de um esporte no mesmo conteúdo, ou seja, eu tenho 15 aulas para dar conta, 15 semanas para dar conta do universo de esporte de invasão. E aí eu vou falar de quê? Falar de basquete, de handebol, eu vou falar de rugby, eu vou falar de futebol americano, eu vou falar de flag, eu vou falar de frisbee. Olha a quantidade de coisa que eu tenho que dar conta numa disciplina. Obviamente, não vou dar conta. E aí, dentro de uma ementa de uma disciplina como essa, eu vou tomar decisões como professor do que é possível realizar dentro daquele espaço-tempo, né? E que a própria disciplina coloca, e esse tipo de classificação nos impõe. Acontece a mesma coisa nas lutas, né? De novo, a gente vai botar qual luta? Qual luta é prioritária em relação à outra? Hierarquizar as lutas de que forma? Se cada uma, por si, é um universo altamente complexo e altamente rico, né? No sentido de cultura, de movimentação, de hábitos, de folclore, enfim, a gente vai para um universo que não tem fim. E daí as disciplinas. Eu trabalhei na Uniswan também, né? Trabalhei na Uniswan, trabalhei na Gama Filho um pouquinho, trabalhei na cidade, e lá a gente tinha essas disciplinas que tinham esse modelo mais generalista, que eu chamo, de trabalhar como eu vou trabalhar com esse conteúdo, né? São as metodologias, são, enfim, as abordagens pedagógicas, a pedagogia das lutas, que ainda não existe do ponto de vista do campo científico, né? Há de se sinalizar isso, são processos em construção, não é um campo definido ainda. Por isso que a gente tem uma série de questões aí, de problema, quando a gente olha para a literatura produzida nos últimos 10 anos, a gente fica só vendo o pessoal correr atrás do próprio rabo. De novo, a gente não vê coisas propositivas que avancem o campo. Então, esse é um campo ainda que está longe de se formar. Mas essas disciplinas começam a apontar para a necessidade de se ampliar nessa direção, não da especialização, mas de dar um lastro inicial para o aluno. Porque eu não posso pensar que em 6 meses eu vou conseguir formar uma pessoa no judô. Num semestre, 6 meses, eu extrapolei tudo. Um semestre são 4 meses. Dentro desses 4 meses, eu tenho dia de prova, dia de avaliação, e, sabe, o primeiro encontro, que é blá, blá. No final, eu fico com, sei lá, 15, 14, 12 semanas, dependendo de como os feriados se organizam, né? E aí, como num período desse, eu consigo dar uma especialização para o professor de educação física que nunca viveu isso, para trabalhar com isso na escola. Eu vou ser incompleto a princípio. Então, o esforço das disciplinas da graduação hoje, né, e isso está acontecendo nas federais, a Unicamp é assim, a USP tem disciplina assim, né, que são as estaduais de São Paulo, a Unesp é assim, tem as disciplinas eletivas das modalidades? Tem. Por exemplo, na USP tem o judô como eletiva, como eletiva e como obrigatória no curso de esporte deles lá, né? Mas no curso de licenciatura não é eletiva. E quem dá é o Emerson Frantini, que está lá à frente do judô, né? Quem dá as outras disciplinas de outros são outros professores, né? Tem o Walter Correia lá, que trabalha com lutas também, né? Então, você tem algumas iniciativas. Na Unicamp, você tem uma disciplina de lutas, tanto para o bacharel quanto para a licenciatura, que é uma disciplina mais generalista, mas eles trazem para dentro da disciplina professores especialistas para dar uma aula. Então, eles selecionam algumas modalidades para estarem inseridas na disciplina, mas o carro-chefe é pensar pedagogicamente esse conteúdo de uma maneira mais ampla, né? Enfim, eu acho que tem esse movimento, né, mesmo. E por duas questões, né? Uma, por considerar que é impossível a especialização do sujeito que não tem nenhuma expertise, nenhuma vivência nesse campo,
para que a gente instrumentalize ele para ele trabalhar na escola. 2, a gente tem o limite do tempo curricular e as disputas internas para eu dividir isso. Eu tinha na UF, eu tinha 2 disciplinas de luta obrigatórias. Hoje é uma só. A segunda virou optativa. Né? Então, eu acho que faz parte um pouco do jogo, né? E está ligado a essa impossibilidade da formação inicial na graduação, nas instituições de ensino superior, dar conta dessa formação num campo tão amplo como o nosso, educação física, e especificamente nas lutas, né? Porque como é que eu tenho uma disciplina só para o judô, uma para o karatê, quantos professores eu vou ter? Especialistas, obrigatórios para ocupar esse espaço. E aí o orçamento da União não contempla esse monte de vaga. Mas, na verdade, a gente está num movimento de estrangulamento, né? Desde o Fernando Henrique. Ele vem se agudizando. Então, eu acho que isso é um cenário que você coloca, e eu não sei se é um problema. Eu não sei te responder se isso é um problema. Eu sei que isso é um fato que está aí e que a gente está tendo que lidar com ele. É positivo ou não? Eu acredito que tenha lados positivos e negativos. O primeiro lado positivo que eu vejo é que o aluno que nunca praticou luta, eu consigo fazer com que ele goste da luta. Pelo menos na minha disciplina, meu comprometo é isso. Ele sai da minha disciplina, cara, a luta é legal. Eu vou quebrando todos os estereótipos, as questões que psicologicamente geram obstáculos para ele lidar com esse conteúdo. E aí eu tenho relato de alunos que passaram por mim nessa disciplina e que foram para o estágio e que lá no estágio propuseram e conduziram uma unidade de lutas. Então, e o cara não era de luta, o grupo não era de luta. E eles pegaram o conteúdo de luta. Por quê? A experiência na disciplina, que é generalista, acabou fazendo com que ele gostasse do conteúdo, de forma que ele se sentiu à vontade. Seguro a gente nunca é. Toda coisa nova que aparece para a gente, opa, peraí, como é que vai ser? Ai, meu Deus do céu, a frequência cardíaca aumenta e você começa. Isso é da vida. Agora, confortável, estimulado para trabalhar encarar um desafio, eu acho que essa é uma tarefa que a gente tem que fazer nos nossos espaços de intervenção. Não sei se eu te respondi, Márcio, mas eu tentei fazer um apanhado aí de várias coisas. E falei demais. Foi ótimo o comentário. Passar para os colegas aí. Eu tenho a interferência, Marcelo. Você fechou seu áudio, Marcos. Você fechou seu áudio. Pô, desculpa. Eu acho legal dessa conversa nossa assim, é melhor do que nas rodas de conversa que a gente vai podendo interferir. Né? Você está pondo aí um outro problema que eu já vejo isso assim, é muito terrível. A gente tem que fazer uma revisão do que conjunta, ter um projeto educacional que venha da universidade junto com a forma da pesquisa, né, da pós, com a graduação e com a educação básica. A gente não tem essa visão. Por isso que hoje eu estou falando assim, volta a falar assim em Darcy Ribeiro, que eu acho que é a figura que a gente esquece muito. A gente tem o Paulo Freire muito na mente, na educação física, principalmente, ele é muito evidenciado, mas a gente esquece um pouco dessa visão de totalidade do Darcy, que eu acho que ela é fundamental a gente resgatar. E eu acho que a educação física teve uma experiência ou uma tentativa, né, que na própria UF, que eu lembro o currículo da UF, para mim, eu olhei o currículo quando eu estava fazendo o mestrado na Universo, eu vi bem, e eu participei muito, conversei muito com o Valdir, quando ele estava em construção aquilo, eu tinha muito contato com o Edmundo, com o Valdir, com o Paulo, o pessoal em geral da UF, Neise, que até hoje é assim, muito minha amiga. E eu perguntei para o Valdir uma vez, eu falei assim, cara, teu projeto é uma revolução no currículo de educação física, mas como é que você vai colocar as pessoas para darem conta disso?
né? Hoje em dia, eu não sei se o currículo ainda é o mesmo que foi iniciado, né, mas é o que tenta dar essa condição um pouco de totalidade para a gente na educação física. Eu não sei, aí eu ponho, o outro dilema é esse. A gente tem de ver essa experiência, a gente, enquanto projeto, né, de educação para o nosso país, né? Esse é um ponto. Ter essa ideia da totalidade da graduação com aquilo que a gente quer. E dentro dessas nossas discussões, eu acho que ainda vou mais além, né? Aí é uma provocação, aí é um posicionamento político, ideológico, que eu vou falar, mas eu não vejo para a educação futuro, porque você me lembrou bem aí, que ninguém quer ser professor. Porque a desvalorização da educação física, segundo o próprio Darcy, ela é um projeto. Ela é um projeto político e ideológico. Então, eu vejo assim, eu não vejo hoje que a gente não tenha uma perspectiva para a educação, especificamente para a educação física, se a gente não tiver uma visão socialista da sociedade. E aí não vamos entrar nos argumentos de falar da União Soviética, de Stalin disso, e que foi Cuba, que Venezuela, que não é nesse sentido. Eu estou tentando buscar o sentido da visão socialista, do socialismo como o Darcy Ribeiro viu, e com um projeto em construção em que a gente não tem, né? De você distribuir bem riquezas e ter um projeto de construção do próprio país. Então, são dois pontos aí fundamentais, Marcelo. Acho que você até ver se a experiência dentro da UF, né, ela ainda é uma experiência, uma proposta, um projeto bastante viável, né? E se é possível que a gente amplie, né, essa visão, esse projeto, o que é possível a gente corrigir no projeto da UF, para que a gente consiga contemplar essa dificuldade, que não é, para mim, não vejo só específica da luta, né? Eu acho que essa lógica ela vai passar pelos esportes coletivos, pela quantidade de experiências motoras, ou, como a gente fala, práticas corporais, né? É isso. Bom, Marcelo, então... eu acho que o Sérgio tinha levantado a mão, mas o Marcelo vai responder ao Marcos, aí depois, se o Sérgio ainda quiser falar... Tá certo. Vamos lá, Marco. O Marco sempre provocativo, né? Ele fica ali só nos espetos. Mas vamos lá. Eu vou falar a partir da minha experiência na UF e eu vou fazer algumas extrapolações, que é um risco, mas eu vou nessa direção, né? Eu sou um especialista em luta, né? Meu estudo, o meu foco, apesar de eu transitar em outros campos, né, mas eu uso muitas lentes diferentes para estudar o campo das lutas, né? Sociopedagógico, sociocultural e pedagógico. Estou ali. Né? E aí faço muitos outros estudos de outras coisas, porque existem projetos que vão surgindo, a gente vai se engajando. Inclusive, eu tive, no ano passado, envolvido com um projeto de futebol, mas essa é outra história. Um projeto de pesquisa de futebol em comunidade carente. Muito legal. Olha quem está falando futebol aqui, né? Bom, mas essa especialização que eu acabei encampando, né, na minha formação, ela me permite fazer coisas na UF que, se eu fosse um generalista, eu não conseguiria fazer. Né? O que eu chamo de generalista num curso de graduação em Educação Física numa instituição de ensino superior? Né? Aquele cara que dá aula de anatomia, fisiologia, basquetebol e a dança. É o cara que transita em tudo. Né? E aí eu vou recuperar. Eu não sou esse cara. Eu sou o cara especialista em lutas, que tem como segunda área de especialização o campo do esporte adaptado, da educação física adaptada, né? E que transita na escola e no esporte de maneira confortável. Assim, eu vou discutir esporte sem problema, por conta da minha formação, da minha história, né? E aí estamos falando da questão sócio-histórica aqui na construção do sujeito, né? Que é uma coisa importante da gente considerar. Né? Adaptada, a mesma coisa.
né? E falar de escola também é um campo que eu falo com algum conforto por ter vivido a escola durante 12 anos da minha vida, né? Do ponto de vista como professor de educação física. Mas o meu foco de interesse específico são as lutas, né? A minha produção, hoje eu realmente fiz uma guinada, cheguei no ponto que eu faço uma guinada que eu escolho o que eu vou estudar, o que eu vou publicar, e está sendo sempre nessa direção. Essa especialização, ela me permite fazer na universidade o quê? Usar o tripé ensino, pesquisa e extensão articulado. Ou seja, eu tenho uma expertise que me permite oferecer coisas na especialização, coisas na pesquisa. Então, eu tenho um grupo de pesquisa de luta, que ele se relaciona com a disciplina de lutas, porque eu tenho os membros do grupo de pesquisa indo dar atividades e vivenciar a experiência da docência na disciplina. Esse mesmo grupo e os alunos participam dos projetos de extensão que são feitos para a comunidade acadêmica e no formato de curso de formação continuada, que eu já ofereci algumas vezes para a Fundação de Niterói, né? Então, eu consigo fazer isso, mas isso é um projeto de um indivíduo, né, que tem a possibilidade, por conta do aprofundamento de conhecimento no campo, fazer isso. De novo, se eu fosse um generalista, eu não conseguiria fazer isso. Da maneira que eu faço, com a profundidade que eu faço, com o impacto que eu faço. E aí, voltando para a coisa da perspectiva do currículo, do projeto da UF, né, que você citou com elogios positivos, eu sou uma pessoa que, dentro desse projeto, eu não me enquadro. Porque eu não sou um generalista esperado por aquele grupo que construiu aquele projeto. E toda vez que a gente encontra algumas disciplinas que estão no currículo e que necessitam de um especialista, quando eu colocava, e essa experiência que eu tenho vivido desde 2013 lá, toda vez que eu coloco um professor que não é especialista, é um generalista em determinada disciplina que necessita do aprofundamento especializado, ele fica pouco tempo na disciplina. Então, a disciplina começa a não ter nenhum professor fixo. Ela faz um rodízio. Esse é o caso dos esportes de invasão 2, lá no meu curso. Esse é o caso dos esportes de invasão 1. Esse é o caso de outras disciplinas, eu não vou entrar no detalhe, que tem a dificuldade de ter um professor especialista, que não encontra dentro do corpo docente. Eu tenho que esperar, fazendo esse rodízio entre os professores que existem, um futuro concurso para eu tentar trazer um cara especialista que conheça aquilo. Ou eu mudo o currículo, né? Ou eu mudo um pouco o enfoque. Então, tentando responder um pouco você, eu acho que a gente precisa articular pessoas de grande expertise em campos distintos para dar conta dessa profundidade de formação inicial, pesquisa, educação básica, articulado. Senão, eu não consigo. Eu não vejo a possibilidade de trabalhar com generalistas dando conta de tudo, porque eu vou dizer para você, vai ser raso. Mas é o que eu tenho vivido lá na UF, tá? Como experiência. Não foi assim, te botar assim, numa fogueira. Não entendi isso, não. Não entendi isso, não. Só contribuindo aí para. Porque eu tenho com você, assim, esses são debates. Eu hoje estou muito mais em a gente formular as questões que vão nos render boas contribuições do que a gente afirmar determinadas certezas, né, que a gente não sabe. Eu acho que muitos dos problemas que a gente tem hoje foram dessas que nós estamos aqui discutindo, foram por certezas, né, que não tiveram a devida reflexão, né? Mas vou passar a palavra para o Sartori aí, que ele é meu camarada e não, mas só para completar, meu querido Marcos, eu acho que a gente não tem um projeto de Estado que dê conta disso.
Sabe? Eu tenho total acordo que a educação ela tem que estar articulada de forma vertical e horizontal. Eu tenho que ter a universidade dialogando com a pós-graduação, com a extensão, com a educação básica, com as fundações de educação dos municípios que estão ali no entorno da universidade, abrindo espaço. Agora, isso tem que ser uma cultura instituída que, assim, eu faço o meu dever de casa, mas eu sou uma andorinha no verão, né? A gente precisa de mais gente se articulando dessa forma. A gente precisa de um Estado, e eu não estou falando de governo, estou falando de Estado, a gente precisa do Estado pensando isso. Que Estado que a gente quer ser? Que país que a gente quer ser? Né? A gente não pensa isso. Isso é verdade. Né? Mas obrigado pela sua provocação, é sempre boa. Vai, Sérgio. Olá, bom dia a todos. Peço desculpas aí pelas tentativas de entrada e saídas, tá? Fazendo um multicome para ver se eu garanto a minha participação. Tá? Na verdade, eu estava agora. Não consegui pegar todas as exposições, mas consegui sim ouvir o Márcio, a pergunta do Márcio, e as observações lançadas a efeito por parte do Marcelo, que Está picotando só para mim ou para todo mundo? Está picotando, sim. Agora travou totalmente. Sérgio? Sérgio, travou totalmente. Desliga a câmera, Sérgio. Deixa só o áudio. Pessoal, enquanto ele retorna aí... Sérgio. Oi. Você travou para a gente aqui. Talvez seja melhor você fechar a sua câmera para não tomar da sua internet. E pode falar de novo, que a gente não ouviu praticamente nada do que você falou. Nada? Nada. Vamos lá, desculpa. Tenta fechar sua câmera para ver se ajuda e por favor, comece a... Vamos lá. Vai lá. Eu iniciei cumprimentando a todos aí, pedindo desculpa pelas entradas e saídas, né? E aí eu consegui ouvir a pergunta do Márcio, tá? E os comentários do Marcelo, tá? E eu dizia que concordava com ele em gênero, número e grau, tá? Sobre uma condição importante da nossa representação enquanto professor de lutas no âmbito da educação escolar, que é minimamente despertar o interesse. E aí as estratégias são diversas para que o aluno saia com essa boa expectativa e representação daquilo que é possível aprender em lutas. No entanto, tá, eu queria chamar a atenção sobre uma condição de responsabilidade, tá? Aquela que nos diz interesse, tá? Que é o caso, tá, de garantir minimamente, tá, no currículo de formação profissional esses referenciais, esses conteúdos. Por quê? Porque já está posto nas legislações de ensino, seja da formação escolar, tá? Ou das diretrizes que levam à formação para a intervenção profissional, a temática das lutas. E aí, eu penso que não cabe, tá? Não cabe o esvaziamento desse conteúdo por parte dos cursos de educação física. Isso é negar direito. Tá? Por isso que eu digo, é responsabilidade nossa alertar, chamar a atenção para tal,
até para garantir minimamente aquilo que a gente acredita ser positivo em relação ao desenvolvimento do trabalho de lutas ou aquilo que a luta representa hoje na sociedade. Então, essa é a minha observação preliminar. Tá? Eu estou muito satisfeito em participar aqui, tá? E que vem tentando participar de todos. Mas como as reuniões têm sido às quinta-feiras, quinta-feira eu tenho turma nesse horário, fica difícil. Mas é isso aí. Obrigado aí pela parte. Marcelo, quer fazer um comentário? Eu queria agradecer aí o professor Sérgio, né? Eu concordo com essa questão da responsabilidade, né? Eu acho que a escola tem essa responsabilidade, sim, né? de ofertar, de mostrar, de oportunizar, né? E tenho um acordo com isso. O que a gente não conhece, a gente não cobiça. A gente precisa... Alguém precisa mostrar para a gente que existe determinada coisa para que a gente possa... E aí, retomando nosso diálogo lá do início, né, do que a escola oferece, né, eu acho que a escola não tem a obrigação de formar atletas, mas ela também pode formar atletas. Né? Mas que a gente não dê essa responsabilidade para todas as escolas, porque isso é contextual, mas que a gente possa ofertar o maior número de experiências e de vivências e de conhecimento possíveis para os nossos alunos, para que eles possam ampliar o horizonte, né? Eu acho que esse é o grande desafio da escola. Né? Obrigado, professor Sérgio. Não temos mais mãos levantadas aqui. Nada, eu que agradeço aí a oportunidade. Pessoal, também já estamos caminhando para o fim, né? Estamos que, infelizmente, mesmo com um atraso de hoje, queria pedir desculpa aí pelos problemas técnicos e que tivemos que mudar a plataforma para a reunião de hoje. Mesmo assim, a gente tentou contemplar o máximo possível e que a gente pôde de pessoas recebendo o link, né? Então, estamos caminhando para o fim. Marcelo, você gostaria de fazer aí suas colocações finais aí? Foram tantos dias aí de encontro com o pessoal, né? Deve ter tido aí uma... Na verdade, eu fiz uma síntese dessas ideias naquele texto, porque, inclusive, algumas provocações surgiram do nosso encontro anterior e que o Marcos colocou o texto para mim. Eu revisitei essas provocações e tentei incorporar no texto, né? Não sei se todos tiveram acesso ou tempo para a leitura, mas eles têm alguns elementos ali que eu entendo importantes para a gente refletir esse tema. Né? E, de novo, a questão da formação e a questão da pesquisa no campo é fundamental para que a gente possa avançar o campo, para a gente romper um pouco com alguns dogmas que as próprias lutas colocam na nossa cabeça. E acabam limitando um pouco a expansão da possibilidade do crescimento do campo enquanto campo de pesquisa, enquanto conteúdo da educação física. Né? Eu acho que a área da pesquisa está ainda engatinhando, e ela pode muito mais do que a gente está apresentando até o momento. Mas eu acho que a gente está num processo de amadurecimento, né? Que obviamente não é linear, como nada na vida é linear, né? Você tem pessoas diferentes, com formações diferentes, com anseios diferentes e tempos diferentes. Então, a coisa está amadurecendo, eu vejo isso, mas ainda a gente tem muito trabalho a fazer. O Edberto levantou a mão. Meus queridíssimos, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de estar adquirindo mais conhecimento aí na minha vida, né? Durante esses meus 45 anos de luta. Então, o que eu acho que é o foco principal das lutas nas escolas, do meu queridíssimo Marcos, é a formação do indivíduo cooperativo. Então, ele vai aprender a conviver na sociedade, uma sociedade mais justa,
E que eu não vejo isso nas outras disciplinas. Não vejo isso no vôlei, não vejo isso no basquete, e vejo isso na luta. Por isso, assim, eu quero deixar um beijo no coração de todos vocês, e eternamente grato. Edilberto Oi, Gabi. esperou Então, ansioso esse conteúdo, né? Edilberto, espero que esse conteúdo é o dele, né? Então deve ter esperado ansioso esse conteúdo, né, Edilberto? Ô, Gabi, deixa eu só fazer a última Eu intervenção, que agora tenho não... uma tela aí, vocês me conquistaram. Porque a minha postura... eu estava até vendo aqui o trabalho do professor Rufone. Falei, caramba, como é que vem a calhar, né? Deus é muito bom para mim, né? Tá me ajudando na minha velhice. Muito bom. Vai lá, Oi, Gabi. Marcos. Agora não vou fazer mais nenhuma provocação, não, é só cumprir um pouco das formalidades. Aliás, eu deixo daí as provocações, a gente se encontra aí depois pessoalmente para poder... Isso aqui é importante, é igual os livros. Livros não foi feito para ser seguidos, livros foi feito para ser questionados. A vida não foi feita para questionar tudo. Beijo Perfeito. no seu coração, meu irmão. Sou seu fã também. Aliás, Valeu, eu sou fã aí. aqui só tem gente boa, todo mundo aqui é querido. Então, agradecer a presença do Marcelo e agradecer a produção do texto dele, realmente, que com todas as rodas de conversa, nós estamos fazendo esse trabalho de transcrever e a gente repassa para o palestrante fazer uma revisão e ver, conferir, acrescentar, como o Marcelo fez, e dar o toque final dele. E o propósito dessas transcrições é, ao final do projeto, nós juntarmos todo esse material e produzirmos uma apostila, um material, um livro, para que ele seja distribuído para os professores que participaram do projeto. Então, mais um agradecimento aí ao Marcelo, que ele fez um trabalho muito excelente do texto dele. É uma bela contribuição para nós. Então, eu, em nome do grupo, do GEPESC, do projeto da FAPERJ, agradeço a presença de todos vocês. E, Gabi, pode encerrar. Se mais uma vez, só desculpar pelos problemas aí que nós tivemos, tá? Mas que graças saiu a contento e tivemos um bom debate, uma boa discussão. Marco e Gabriela. Preciso de dois recadinhos antes de acabar. Pode ser? Vai, Márcio. Não, é só lembrar vocês, não sei se é oportuno, porque semana que vem vai ter um seminário de educação física escolar lá na FAETEC de Quintino, se seria interessante reforçar aí vocês. Legal. Ué, não foi ontem, não? Não, é na semana que vem. Márcio, você pode reforçar, sim. Vai ser divulgado isso também. Tá? Já foi até pelo e-mail da FAETEC. Tá? Eu recebi já o aviso, o e-mail com a informação sobre o seminário da próxima semana. Tá? Esse é presencial, eu encontro lá em Quintino. Tá? Estão todos convidados, senão quem preencheu o formulário aí, vai ser enviado. Nós vamos passar, coloca o e-mail, então você vai receber mais uma vez. Tá? Por favor. Se você puder Tem que lembrar da próxima data aí, que eu estou querendo conferir aqui, que é o encontro presencial, e também que é para fechar essa etapa das lutas. Tem encontro presencial? Nós vamos ter uma oficina, mas aí não é com você, é com o nosso colega, o professor Colomar. Legal. Tá aqui, eu achei. Só para lembrar... Puxa, prática... Oficina de lutas no dia 14 de setembro. 14 de setembro, tá? Tá aqui a gente para confirmar ainda, mas a princípio é na data do dia 14 de setembro, nós temos uma oficina com o professor Jorge Colomar, lá no CIAN, em Quintino. Então, você está convidado também, Marcelo. Opa! Vai ser avisado. Legal.
Então vamos finalizar aqui, Marcelo. Você tem os seus recados, pode fazer suas palavras aí. É o merchan do evento que vai ter em dia 20 de outubro na UF, das 14 às 16 horas. Uma mesa de debate com os professores Walter Correia, da USP, a Bianca Miarca, da UFRJ, e eu. Vamos debater sobre a pedagogia das lutas da universidade. Todos aí estão convidados, é um evento gratuito, presencial, infelizmente é presencial, mas felizmente, porque nos permite tomar café e, né, nos abraçarmos, né? Presencialmente é mais legal. Então, estão convidados, qualquer coisa, qualquer informação adicional, me dá um toque, manda mensagem aí para mim, né? E divulguem, por favor. Depois manda para a gente colocar nos grupos também. Manda um encartezinho, alguma coisa que a gente compartilha nos grupos. Legal, mando sim. Eu mando pro Marco direto agora. Isso. E suas palavras de despedida aí, então, do dia de hoje, para a gente fechar aqui? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar dialogando com vocês, por um diálogo muito gostoso de fazer, com muitas provocações, né? E que nos fazem pensar e nos fazem refletir sobre as nossas próprias práticas. Então, é um momento de aprendizado para mim muito grande e uma oportunidade de estar com vocês aí mais uma vez. Obrigadão. Bom, então, encerramos aí o dia de hoje, esse último encontro com o Marcelo. Queria agradecer a participação de todo mundo, pedir desculpa mais uma vez pelos problemas técnicos, e a gente se vê aí no próximo encontro presencial, dia 14 de setembro, na parte prática, né, com relação às lutas. Pode falar, Edberto. Minha querida, eu só queria que você passasse o seu e-mail e o seu Instagram, alguma coisa. Eu sei que você tem um material maravilhoso aí, eu queria perguntar a você aí, se fosse possível. Eu coloquei aí no chat, tá? O meu e-mail aí no chat. Bom? Obrigado. Então, obrigada, pessoal, pela participação de hoje. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa tarde. Oi.